O sul da Europa dormia tranquilo, cidades ricas, portões abertos, fé inabalável em suas muralhas. O perigo sempre veio por terra, mas agora o mar sussurrava uma nova ameaça. Uma ameaça que vinha das brumas do norte. No horizonte, velas negras rasgavam o azul do Mediterrâneo. Eram os vikings. Mas este não era um ataque comum. Este era liderado por um homem diferente. Um homem que não confiava apenas na fúria de seu machado, mas na crueldade de sua mente. Seu nome era Hásteinn. Enquanto outros vikings buscavam glória em batalhas frontais, Hásteinn via a guerra como um jogo de xadrez. Cada cidade era um tabuleiro, cada habitante uma peça a ser movida ou sacrificada. Ele não era o mais forte, não era o maior, mas era sem dúvida o mais astuto. Sua mente era um labirinto de enganos, um oceano de paciência e crueldade. Ele observava, aprendia, esperava. Atacava as fraquezas, não as fortalezas. Ele não lutava contra muros de pedra, ele desmoronava a confiança que os ergueu. Sua jornada foi longa. Vilarejos costeiros queimaram, tesouros foram empilhados em seus navios, mas cada saque era também uma lição. Ele estudava seus inimigos, entendia sua fé, sua compaixão, sua arrogância. Via como a religião podia ser uma armadura, mas também uma porta destrancada. E em sua mente fria e calculista, um plano audacioso começou a se formar. Um plano que não envolvia arietes ou escadas de cerco. Envolvia teatro, envolvia a própria morte como um cavalo de Troia. O alvo era uma cidade lendária, rica e impenetrável. Diziam que suas muralhas nunca cairiam. Hásteinn sorriu. Ele não precisava derrubá-las, ele faria com que abrissem os portões para ele. A notícia se espalhou como fogo em palha. Hásteinn, o grande líder pagão, o terror dos mares, estava morrendo. Seus homens, brutos e selvagens, foram vistos perto da costa, não com machados em punho, mas com cabeças baixas, em luto. A doença o consumia. Emissários foram enviados. Uma cena de desespero. O grande Hásteinn, em seu leito de morte, arrependido de sua vida de saques e violência. Seu último desejo, ser batizado. Receber a bênção cristã para que sua alma pudesse encontrar a paz. A cidade, surpresa, viu nisso um sinal divino. A vitória da fé sobre a barbárie. O bispo e os nobres se sentiram orgulhosos. Eles não apenas salvariam uma alma, eles humilhariam o maior de seus inimigos, convertendo-o no final. A vaidade é uma brecha mortal. Os portões se abriram, não para um exército, mas para uma pequena comitiva de guerreiros em prantos. Eles carregavam o corpo de seu líder. Hásteinn, o viking, havia morrido. Seu corpo foi preparado, envolto em linho fino, colocado em um caixão de madeira. Seus homens, com lágrimas que pareciam genuínas, fizeram um último apelo. O desejo final de Hásteinn não era apenas o batismo, mas ser enterrado em solo sagrado, dentro da catedral da cidade. Um último ato de devoção, um último pedido de perdão. Os cidadãos, movidos pela cena, pela vitória de sua fé, concordaram. Que maior prova do poder de Deus do que o maior dos pagãos buscando refúgio em sua casa? O sino da igreja tocou, não em alarme, mas em celebração mórbida. O caixão foi erguido, pesado, o peso de um homem, de suas armas e do destino de uma cidade. A procissão fúnebre entrou pelas ruas. O povo observava em silêncio, um misto de pena, triunfo e curiosidade. Guerreiros vikings, gigantes com barbas trançadas, choravam abertamente. O teatro era perfeito. O caixão cruzou o portal da grande catedral. O ar ficou frio. O som dos passos ecoava na nave silenciosa. O bispo se aproximava com a água benta. O momento da consagração. O momento final do engano. O caixão foi colocado diante do altar. Silêncio. Um silêncio pesado, denso, como a calmaria antes da tempestade. O mundo prendeu a respiração. Então, com a violência de um raio,
O caixão se abriu. Rastein não se levantou como um homem doente. Ele explodiu de dentro da caixa de madeira. Em suas mãos, não um crucifixo, mas 2 espadas afiadas. Seus olhos não tinham arrependimento. Tinham fogo. O grito que ele soltou não foi de dor, foi de guerra, foi o sinal. O pânico foi instantâneo. O bispo, o primeiro a cair. O sagrado se tornou profano em um instante. Os enlutados vikings revelaram suas verdadeiras faces. O choro se transformou em gritos de batalha. De sob seus mantos surgiram machados, espadas e facas. O massacre começou, por dentro, onde ninguém esperava, onde a defesa era impossível. As portas da catedral foram trancadas. A casa de Deus se tornou uma armadilha mortal. O sangue dos fiéis manchou o altar. O caos se derramou pelas ruas. Os guerreiros que haviam entrado como um cortejo fúnebre se tornaram demônios, abrindo os portões principais para o resto do exército viking que esperava do lado de fora. A cidade foi engolida pela sua própria compaixão. Não houve batalha, houve uma carnificina. O fogo consumiu as casas que antes se sentiam seguras. O ouro das igrejas foi derretido. O medo era uma arma mais eficaz que qualquer lâmina. Rastein não conquistou a cidade, ele a eviscerou. Ele usou a morte como uma chave, a fé como uma arma e a confiança como sua maior fraqueza. A notícia viajou mais rápido que seus navios. Cruzou reinos, sussurrada em cortes reais e gritada em vilarejos aterrorizados. Rastein. O nome se tornou uma lenda sombria. O homem que se fingiu de morto para matar. O viking que enganou a morte para espalhá-la. Ele não ensinou aos reis como fortalecer suas muralhas, mas como desconfiar de tudo. Da sombra, do estrangeiro, do homem que chora. Ele envenenou a confiança da Europa. Alguns homens conquistam com força bruta. Eles quebram portões e exércitos. Outros, os mais perigosos, conquistam com a mente. Eles quebram o espírito. Rastein não era apenas um guerreiro, era uma ideia. A ideia de que o maior perigo não é o que você pode ver, mas o que você é levado a acreditar. Ele não enganou apenas uma cidade. Naquele dia, em sua lenda, ele enganou a própria morte. E é por mentes como a dele, por estratégias que moldaram a história, que estamos aqui. Para lembrar que a guerra é mais do que força. É inteligência, é engano, é legado. Se você se fascina por essas histórias, pela complexidade dos grandes guerreiros, então seu lugar é aqui. Inscreva-se no canal Grande Guerreiro. Deixe seu like para que a memória desses homens nunca morra. Junte-se a nós em nossas séries Vikings Sombrios e Ordens e Grupos Guerreiros. Todos os dias às 9 da noite, desvendamos um novo capítulo sombrio da história da humanidade. Continue conosco e juntos manteremos essas chamas vivas.